noite. Eu resolvi passar hoje para vocês a correção da avaliação que a gente fez ontem, mas de uma forma diferente, né? Vocês lembram que eu falei para vocês lá no início, quando a gente começou a ver esse conteúdo, né? Que eu passei que tinha duas formas da gente fazer ele. Uma é a lei das malhas, que a gente está fazendo, e a outra a lei dos ramos. Aí assim, os dois chegam no mesmo resultado, né? Aí a preferência, a forma que vai ser feito, fica muito a critério de cada um, né? Não tem como a gente decidir, né? Cada um faz de um jeito que achar melhor, tá bom? Eu vou fazer da lei dos ramos, até mesmo porque alguns outros exercícios que a gente for fazer, talvez seja mais fácil pela lei dos ramos, tá? Ela muda poucas coisas, tá? A principal questão dela, o que é? A lei das malhas, a gente direcionava as correntes do circuito dentro das malhas, olhando para as malhas. Agora a gente vai direcionar essa corrente fictícia, né, o sentido dela, mas nos ramos, direto nos ramos, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Olha só. Isso aqui é o circuito que a gente passou na prova para vocês, né? Tinha algumas questões lá bem básicas, né? Mas eu olhei umas duas provas, né? Já fiz o exercício e agora eu vou corrigir para vocês a prova. Até segunda-feira. Amanhã eu já passo para vocês quem não fez. Quem quiser fazer a segunda chamada, a gente vai fazer segunda-feira. Quem não tirou a nota ou quem não fez realmente a prova, tá? Aí assim, como que a gente vai fazer essa questão aqui? Pegar pela lei dos ramos, né? Como eu falei, tá? Não vou entrar em questão das outras questões que estavam lá, quantidade, quais eram os nós, quais eram os ramos, até mesmo porque, eu não sei se vocês perceberam, tinha algumas questões que tinham a resposta na própria prova, né? Mas vamos lá. Então aqui, eu tenho 3 ramos, né? Eu tenho esse ramo, lembrando, o que é um ramo? O ramo é uma parte do circuito que vai de um nó a outro nó. Então esse aqui é um ramo, esse outro é um ramo, esse outro é outro ramo, tá? Então eu vou dar sentido para a corrente, ao invés de fazer o sentido da corrente dentro da malha que é fechada, eu vou adotar apenas a corrente nos ramos. Então, ó, se esse aqui é um ramo, então eu vou adotar uma corrente que eu vou falar que ela esteja subindo. Que é o que a gente comumente encontra aí, que a gente chama de 3, né? Que é a do meio, beleza? Eu vou falar que ela está subindo. A desse outro ramo externo aqui, ó, eu vou falar que ela está nesse sentido, ó. Que a gente chama de 1, né? Tanto faz, tá, gente? Vou chamar de 1 aqui, beleza? E a desse outro aqui, eu vou falar que ela está saindo. Saindo da onde? Desse nó, né? Vou falar que ela está nesse sentido aqui, tá? Sentido arbitrário, de novo, eu escolho esse sentido da mesma forma, beleza? Ou seja, ao invés de ter as duas correntes aqui, agora eu tenho as 3. Eu tenho 1, 2 e 3 dentro do meu circuito, tá? Lembrando que a quantidade de ramos que eu tenho no meu circuito é a mesma quantidade de correntes. Aí o detalhe aqui, ó, muito importante, olha só. A forma de dar polaridade para os resistores é a mesma, exatamente a mesma coisa. A gente já sabe que as fontes já são polarizadas, né? Não tem como alterar. Os resistores, a mesma regrinha. Olhando para esse ramo aqui, ó, a hora que ela entra, né? Ela está entrando por aqui, então vai ser mais e menos, mais e menos. A mesma coisa. Nesse externo primeiro, né? A gente tem que estar entrando aqui mais e menos, aqui mais e menos, beleza? Nesse outro, agora, vocês lembram lá que a gente tinha duas correntes que circulavam por esse cara aqui? Por isso que a gente tinha que colocar polaridade de um lado e de outro. Agora não, eu tenho apenas uma corrente, então eu dou a polaridade apenas dela, que é I3, que está subindo, entrou mais, saiu menos, tá? Depois que eu fizer isso, agora eu vou fazer as minhas equações. As equações são exatamente as mesmas, tá? As mesmas assim, a mesma forma de fazer. Eu vou seguir a malha para fechar ela, a mesma coisinha, não tem diferença. Aí o que acontece? Nessa lei dos ramos, é interessante a gente fazer 3 equações para a gente olhar para ela, tá? Olhar para ela, ver qual que é a melhor opção, tá? Como que a gente vai fazer isso? Vou fazer a equação primeiro dessa primeira malha aqui, ó. Dessa aqui de dentro, tá bom? Escolher qualquer ponto, eu partindo desse ponto aqui, por exemplo.
eu vindo para cá, eu tenho mais 40, a corrente que passa aqui, e 1. Então, eu tenho lá 41, beleza? Chegando nesse ponto, eu vou descer. Eu tenho mais 55. Continuo descendo. Menos quem? 10, quem? E 3. Menos 10 e 3. Cheguei nesse ponto, eu venho para cá agora. Mais 100 e 1, né? Que passa aqui, ó. Subindo, menos 100. Cheguei ao mesmo ponto que eu tinha partido, isso tudo é igual a 0, beleza? Resumindo ela, eu tenho 101, 41, então vai ter 141. O I2 eu não tenho, eu tenho I3, então menos 10 e 3. Aí eu tenho 100 menos 55, eu tenho 45, né? Negativo, eu passo para lá e vai positivo, beleza? Ó. Era isso? Mais 55 menos 100, eu tenho menos 45. Só que eu passo para lá, ele já vem positivo, né? Então, não tem problema, eu já joguei ele para lá dessa forma. Então, essa aqui é a primeira equação. 141 menos 10 e 3. A outra, aqui interna, aqui de dentro, olha só. Partindo desse ponto, eu tenho mais 35. Quem? E 2, ó. Desse ramo é I2. Chegando aqui, mais 120. E 2, beleza? Cheguei nesse ponto, vou subir. Mais 10 e 3, ó. E menos 55. Cheguei ao mesmo ponto de partida, igual a tudo a 0. Eu não tenho I1, eu vou colocar I2. Então, eu tenho 120 com 35, 155 e 2. Esses dois já foram. Mais 10 e 3. Se cara está menos, eu passo para lá positivo. 55, né? Mais 55. Bacana. Essa é a minha segunda equação, tá? Normalmente eu consigo fazer só com essas duas. Posso montar uma terceira? Posso. Da mesma forma que eu fiz nas malhas, eu posso montar uma externa, mas nesse momento não vem ao caso. Mas se eu precisasse montar uma externa, eu pegaria aqui, ó, mais 41, mais 35 e 2, mais 122, não coloco essa, mais 100 e 1 e menos 100. Aí eu teria uma outra equação. Aí, olha, que interessante. Nessa forma de a gente fazer, nenhuma das equações vai ter as mesmas incógnitas. Nenhuma delas. Essa primeira eu tenho I e I3, a segunda eu tenho I2 e 3, e a terceira eu teria I e I2. E aí é o seguinte, não tem como eu fazer aquele método agora da adição para cancelar uma e outra, tá? Não tem como eu pegar 10 e 1 com 15 e 2, não consigo fazer nada. Ou 10 e 3 aqui eu consigo cancelar, só que eu vou ter uma outra incógnita com I e 2. Então não vai resolver muita coisa. Aí, cara, o que eu vou fazer agora? Então aqui a gente vai pegar a lei dos nós, que é aquela outra equaçãozinha, a gente vai montar ela. Como que a gente monta isso? Pegando nesse nó, por exemplo, eu tenho I1 mais I3, ou seja, a soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem, né? Então, I1 mais I3 é igual a I2. É isso aqui, ó. I1 mais I3 é igual a I2. Que é a mesma coisa que é lógico que I2 é igual a I1. Então eu vou usar essa outra equação para brincar com essas aqui. Como assim? O que eu vou fazer? Eu vou pegar nesse ponto aqui, por exemplo, ó, que eu tenho I2, não é? I2 e I3. Essa eu tenho I1 e I3. Então nessa equação eu vou fazer com que ela fique com quem? Com I1 e com I3. Tá? Para a gente poder fazer aquele joguinho de cancelamento. Como que eu faço isso? I2, olha só. Esse 2 aqui, vocês concordam comigo que ele é I1 mais I3? Sim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação aqui, ó. 152 menos 10 e 3, que é igual a 55.
Aonde eu tenho esse 2, eu vou substituir por quê? I1 mais I3. Então eu vou pegar lá, ó, 155, abro parênteses, I1 mais I3. Por que eu abro parênteses? Isso aqui é um vezes, né? Isso aqui também é vezes. Então, mais 10. E 3 é igual a 55. Multiplico aqui e aqui. Mais com mais, eu vou ter 155 e 1 mais 155, 3. Mais 10 e 3 é igual a 55. Então aqui só tem 1 e 1, então vai ficar 155 e 1, né? Só tem ele. 155 com 10 mais 165 e 3, que é igual a 55. Pronto. O que eu fiz aqui? Peguei aquela equação e coloquei I1 e I3, da mesma forma que tem essa. I1 e I3. Tá? Aí agora eu consigo fazer a jogada. Ó, 140 e 1 menos 10 e 3, que é igual a 45. Agora eu tenho as duas. I1 e 3 e 1 e 3. Faço toda aquela jogada para mim achar os meus valores, tá? Vou fazê-la aqui em cima. Tá, aqui eu vou apagar essa parte. Vou transcrever as duas agora que eu transformei. Tenho 155 e 1 mais 165 e 3, que é igual a 55. E eu tenho 140 e 1 menos 10 e 3, que é igual a 45, né? Aí eu faço aquela jogadinha. Agora, gente, é a mesma coisa, não tem diferença absolutamente nenhuma, tá? Agora eu vou fazer a mesma jogada. O que eu vou fazer agora? Vou escolher qual que eu cancelo aqui, tá? Eu vou cancelar I3. Vou multiplicar todo esse valor por 16,5. Posso fazer isso? Posso, porque aqui vai dar menos 165 e 3, ó. Eu escolho, né? Então aqui, vamos lá. Aqui eu só vai ficar repetido. Vou fazer aqui de baixo. Então eu vou ter 16,5 vezes 140, 2.310, ó. E 1. Menos com mais, já sei que dá menos, 165 e 3. Olha que bacana. Mais 165, menos 65. Beleza. 45 vezes 16,5, 742,5, tá? Agora eu vou fazer os dois. 155 mais 2.310, 2.310 mais 155, eu tenho aqui 2.465, que essa aqui eu cancelei, né? Passei para baixo. 2.465 quem? E 1. Mais 165 com menos 165, cancelam. É igual a 742,50 mais 55. 742,5 mais 55. 797, 797,5. Esse cara está multiplicando. Ele vai dividindo, então eu tenho 767,5 dividido por 2.465. Então, I1 para mim vale 0,3235 amperes. Esse é o resultado da prova. Primeira corrente é essa, tá? Segunda corrente é a mesma coisa. Eu vou substituir. Vou pegar qualquer uma dessas equações aqui que eu tenho e vou substituir qualquer uma das duas. Vou pegar essa aqui mesmo, ó, 155, ó. Aqui 155 e 1, né? Agora eu multiplico aqui por 0,3235 mais 165 e 3, que é igual a 55, né? Então eu tenho, vai me dar um valor aqui de 50
14,70 menos 17,65. Menos não é mais, perdão, aqui é mais, tá? Mais 165,3 é igual a 55. Então eu tenho aqui que 3 é igual a 55. Esse 50,1470 eu passo para lá negativo, né? Vai ficar 4,8529 dividido por 165. E 3, que é aqui do meio, deu 0,0294 amperes. Essa é a corrente do ramo interno, né? Que era o último que a gente achava lá, né? Tanto faz, tá bom? Achei as duas. Ó, bacana, eu tenho 1 e 3. Se eu tenho 1 e 3 e 2 é a soma dos dois, pronto, achei 2. Então aqui, ó. E 2 é igual a I1, que é 0,3235, mais que I2, 0,0 mais I3, né? Então, I2 vale quanto? Mais 0,30... 3529. 0,3529 amperes. Bacana? Então eu tenho I1, I2 e I3, tá? É uma outra forma de encontrar. Aí assim, tem alguns que acham mais fácil, tem outros que acham mais difícil. O pessoal que confundiu um pouquinho aquele jogo de sinais, uma hora é mais, outra hora que é menos, é interessante usar essa lei dos ramos aqui, tá bom? Aí assim, tem alguns, amanhã eu vou passar para vocês, é um pouquinho mais complicado. Aqui a gente fez com 2 malhas, a gente vai aumentar uma outra aqui. Tem com 4, com 5, mas a gente não vai se estender muito a isso não. Até 3 malhas eu acho que está ótimo para a gente aprender a analisar esses circuitos. Eu acho que é mais do que suficiente, tá bom? Então, amanhã eu vou passar para vocês online e aí a gente vai usar essa lei dos ramos também, podemos usar a lei das malhas. Aí amanhã às 7 horas a gente se encontra, tá? Um grande abraço, o resultado da prova foi esse, beleza?